Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia, no mínimo surpreendente. E se 66 livros antigos, escritos ao longo de séculos, estivessem, na verdade, contando uma única história? Uma grande narrativa, com um único protagonista. É essa a proposta. Vamos desvendar esse fio. Pois é, vamos mergulhar nisso. A fonte que estamos analisando nos joga essa pergunta logo de cara. A ideia é que por trás de toda a poesia, das leis, das profecias, existe um fio condutor, um único fio. Então, vamos seguir esse fio e ver aonde ele nos leva. Ok, para construir esse argumento, a fonte nos leva numa verdadeira jornada, livro, por toda a biblioteca bíblica. O objetivo é tentar encontrar essa figura central em cada um deles para ver se um padrão realmente aparece, do começo ao fim. E a jornada começa aqui, bem no primeiro livro. A fonte aponta para a primeira promessa identificando a figura central como a semente da mulher. Esse seria o ponto de partida de toda essa linha narrativa. Avançando um pouco, em Êxodo a identidade se torna mais simbólica. A figura é vista como o cordeiro pascal, sabe? Aquele cujo sacrifício é o preço da libertação. A narrativa já vai se aprofundando, passa da promessa para a redenção. Agora, nos livros poéticos, como os Salmos, a imagem fica mais íntima, mais relacional. A fonte o descreve como nosso pastor, uma figura de guia, de cuidado constante, um tema, aliás, bem conhecido por muita gente. Quando a gente entra nos profetas, o escopo se amplia bastante. Em Isaías, ele recebe um título de realeza, o príncipe da paz. Isso já aponta para um futuro reinado de harmonia, de justiça. E aí, chegando no Novo Testamento, a identidade fica explícita. O livro de Mateus o apresenta diretamente como o rei dos judeus, fazendo aquela conexão das antigas profecias com uma figura histórica concreta. Nas cartas, a fonte mostra como essa figura vai além da pessoa para se tornar um conceito. Em Gálatas, ele é a própria personificação da sua liberdade. É uma ideia abstrata, mas muito poderosa. E, finalmente, para fechar o ciclo, lá no último livro, o Apocalipse, ele é o Rei Vindouro. A narrativa, que começou com uma semente, agora se completa com a promessa do retorno de um rei. O arco está completo. Certo. Então, o ponto crucial aqui é que, depois de estabelecer essa presença em cada livro, o texto muda de ritmo. Ele para de focar nas identificações específicas e parte para alegações grandiosas, universais, sobre a natureza e o poder dessa figura. É nesta próxima sessão que a escala do argumento realmente explode. A fonte agora atribui a essa figura títulos que vão muito além da história humana. Eles entram no reino do cósmico, do eterno. O primeiro desses grandes títulos é o arquiteto do universo. A alegação aqui não é só sobre salvação ou liderança, não, mas sobre ter um papel fundamental na própria criação de tudo que existe. É outro nível de grandeza. Em seguida, a fonte o chama de o primeiro e o último, o que é basicamente uma declaração de eternidade. A ideia é que ele existe antes do tempo começar e vai continuar existindo depois que tudo acabar, abraçando toda a existência. E a partir daqui, a fonte faz uma declaração bem poderosa. Descreve a figura como imóvel, imutável e invencível. Essas três palavras são a preparação para o clímax do argumento. A ideia de que essa figura está além do alcance de qualquer força humana. Agora, o que é bem interessante nessa parte da análise é como a fonte usa a própria história para reforçar o seu ponto. Ela vai listando uma série de figuras e forças históricas que supostamente tentaram e falharam em superá-lo. Então, a fonte apresenta esta lista como prova da sua transcendência. Repara só. Vai de governantes antigos como Herodes e Nero, passando por ideologias do século XX e chega até em figuras da mídia moderna. O argumento é que essa figura permanece intacta, sabe? Além do alcance e da compreensão de todos eles. É a afirmação máxima da sua relevância atemporal. Depois de construir todo esse caso universal, histórico, a narrativa da fonte faz uma última e crucial mudança de direção. Ela se move do grande, do objetivo, para o profundamente pessoal. Mas antes da declaração final, a gente precisa entender um termo-chave: redentor. Significa, basicamente, alguém que paga uma dívida para libertar outra pessoa. É importante ter esse conceito em mente porque ele é a peça central da conclusão. E aqui, tudo se conecta. A fonte encerra sua jornada, transformando a figura cósmica, histórica, em uma convicção pessoal. A figura não é mais apenas o arquiteto do universo,
mas sim meu Redentor, meu Salvador. A grande narrativa se torna uma verdade individual. E assim, a gente fica com essa pergunta no final. Independentemente da perspectiva de cada um, o poder de uma única narrativa que busca dar sentido a tudo, desde a criação do universo até a convicção pessoal, é inegável. Qual é o apelo de um fio que amarra todas as pontas? Fica aí algo para se refletir.